Vou trazer aqui um advogado, né, que tá conosco, que é o Fernando Canuto. Ele é especialista em direito empresarial, contratual e direito societário. Doutor Fernando, bem-vindo, boa noite. Bom, te pergunto sobre isso, né? Como é que funciona a partir de agora o rompimento, né, de um contrato? Tem até 2028 para renovação, até lá, como é que fica isso? Caducidade foi o termo utilizado pelas autoridades. O que significa isso? Uma boa noite. Olá, boa noite. Então, caducidade é quando eu não consigo mais executar um direito, é quando aquele direito caducou, é quando o objeto do contrato caducou. Não é segredo para ninguém que a Enel está sendo criticada já há algum tempo. Já há algum tempo que o governo do estado de São Paulo, prefeituras, não estão felizes com o atendimento prestado pela Enel. E como cidadão, a gente percebe que realmente teve uma queda na qualidade do serviço. E depois do vendaval que teve na semana passada, em que algumas regiões de São Paulo até hoje, eu fiquei só 50 horas sem luz em casa, mas que algumas regiões de São Paulo estão sem luz até agora, percebe-se que a Enel não está conseguindo cumprir com as suas obrigações contratuais. Dito isso, a Enel ela comprou o controle da antiga Eletropaulo, que realmente que era a antiga Companhia Energética de São Paulo. Ela não ganhou uma concessão, ela comprou a empresa que tinha a concessão. E essa concessão renovar-se-ia, se tudo desse certo, em 2028, daqui a 2 aninhos. Só que pelo que todo o clamor popular e os políticos tendem a seguir o clamor popular, realmente a Enel parece que não tem condições de ter essa concessão renovada. Ou seja, apesar de todos os esforços que ela parece ter tido nos últimos dias, né, não foi o suficiente para garantir a concessão dela. Digamos que os ânimos já estavam acirrados há algum tempo, já estavam descontentes há algum tempo, e sim, não vai ser uma quebra do contrato, só não vai ser renovado. É diferente. Sim. Agora, as negociações nesse período é um contrato que move milhões, né? São milhões de usuários, milhões de reais envolvidos no caso. bilhões de reais num contrato dinheiro que está envolvido nessa negociação, ou seja, para finalizar uma parceria assim, é algo que não se dá de maneira fácil, né? Exatamente, a gente tem que analisar isso de uma maneira holística. O Brasil já não é considerado por ter uma segurança jurídica muito aprimorada há algum tempo. Uma empresa como a Enel, se não me engano italiana, investe um grande no valor no Brasil, espera-se que ela tenha segurança jurídica para explorar esse contrato por um tempo. Só que ela vai explorar o contrato, ela tem a contraprestação, ela vai receber, né, por prestar esse serviço, mas ela tem que prestar o serviço a contento. E os indicadores dela nunca foram bons. Os indicadores dela, desde que ela assumiu a concessão, não lembro se é 2018, qual ano exatamente, não foram essas coisas. A Eletropaulo, que apesar dos pesares, ela tinha um atendimento razoável, parece que a Enel, e pelo menos como consumidor, e esse parece ser o sentimento geral, parece que a Enel ela não conseguiu cumprir isso. Então, apesar do dinheiro investido, que ela deveria ter um retorno financeiro, talvez o retorno financeiro não seja o suficiente, porque ela não vai conseguir explorar por tempo suficiente essa concessão aqui para obter esse retorno. Tudo bem, Fernando? Dani Lima aqui, obrigada por nos ajudar a explicar o que está acontecendo, porque é o seguinte, né? Eu acho que este caso em específico nos mostra a importância de se ter um contrato bem amarrado quando a gente vai falar de concessão de serviços essenciais. O contrato da Enel, né, quando faz a compra para operacionalizar a energia em São Paulo, segundo relatou o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, agora, na conversa que teve aqui com a gente, com o UOL, ele disse, o contrato é frouxo. Ou seja, para esse tipo de concessão, o poder público, na hora de conceder, também precisa ter instrumentos para poder cobrar. Aparentemente ficou esse samba há muito tempo, como você disse, os dados não são a contento, né? Mas faltava ali também, digamos, uma chave de fenda para poder apertar o parafuso na Enel. Assim, eu não conheço o contrato com profundidade. Aliás, eu conheço o contrato só por citação, né? Não tive a oportunidade de conhecer o contrato. É um contrato, realmente, imagino que tem muitas laudas. A gente não teria tempo de analisar isso para essa conversa. Mas, sim, todo contrato que a gente faz, né? Seja uma concessão, um contrato que envolve bilhões como esse, um contrato privado entre partes, eu preciso ter remédios. Realmente tem que ter os KPI, preciso ter indicador de performance, indicador do que é realmente esperado daquele contrato, daquela contratação, e se a contratação não atingir, não for
se o contratado, né, não conseguir atingir aqueles indicadores, qual o remédio que o contratante vai ter para coagir ou para fazer com que ele cumpra suas obrigações. Se a ANEEL não está cumprindo os indicadores, isso não é de hoje, qual que é o remédio que o Estado tem que tomar para aquele o Estado, né, a ANEEL, ou a Prefeitura, qual que é o remédio que eu tenho que tomar? Eu sei que a ANEEL já sofreu um valor absurdo em multas, conforme foi divulgado recentemente, ela pagou um percentual muito pequeno daquilo. Por que pagou um percentual tão pequeno? O que aconteceu? Ela recorreu e entendeu que as multas não são devidas? Entendo sim que o sentimento geral contra a ANEEL não é bom, mas entendo também que a ANEEL precisa de uma segurança jurídica, que a ANEEL ela precisa ter a segurança de que o contrato está sendo cumprido também pela parte do Estado. Eu não sei exatamente como é o contrato, como eu acabei de dizer, mas eu preciso saber quais são os remédios. Multas foram aplicadas, mas não foram pagas? O que aconteceu? Pocho. Tá fechado o áudio, amigo. Agora abriram aqui para a gente. Diga lá. A partir da manhã, o que o morador aqui de São Paulo pode esperar do fornecimento de água e de luz? Nós estamos numa situação caótica. Alguma coisa será feita a curto prazo, de emergência, porque tem gente até hoje sem luz e sem água, né? O que é? Uma espécie de intervenção da ANEEL, na ENEL? O que vai acontecer de prático a partir de amanhã, nas próximas horas, para que a gente não continue sofrendo na mão desse serviço? Ricardo, boa tarde. Eu imagino que nada vai acontecer nos próximos dias, nada diferente, né? Ela vai ser mais pressionada, ela já está com uma pressão grande, essa pressão vai aumentar. Os governos municipal, estadual e federal disseram que não pretendem renovar a concessão por conta do prestação de serviço que não é contento. Talvez ela se sentindo pressionada, ela aumente o número, as pessoas na rua para prestar serviço, para tentar restabelecer a energia. Mas também vi uma entrevista do presidente da Enel nos últimos dias, que eles estão com 1.500, 1.800 equipes na rua, que é um número absurdo, etc., que eles estão fazendo os melhores esforços. O fato é que, independente dos esforços estarem sendo grandes, pequenos ou médios, não estão atendendo a necessidade da população. E é fato que em dezembro, janeiro, fevereiro, São Paulo tem chuvas torrenciais e que elas sempre prejudicam muito a vida do cidadão. Essa foi um pouco pior que as outras, mas sempre acontece. Não sei se seria o caso de... E também teve uma filmagem aérea um tempo atrás, dessa semana passada, filmaram o estacionamento da Enel e tinha um número bem grande de caminhões parados. Então, realmente, eu não conheço o operacional da empresa, não sei como é que eles funcionam, mas a impressão não é boa. Eles estão com 1.800 equipes na rua, ok, talvez fosse necessário mais, mas a população de São Paulo que tem sofrido com isso, eu acredito que nos próximos dias não vai ter nenhuma grande mudança. Assim, né, fato é que várias ligações de energia foram feitas nos últimos dias, né, teoricamente, já naturalmente, né, 100% da população deveria ter energia retirada nas próximas 48 horas, porque o grosso já foi feito, falta concluir alguns trabalhos. Então é muito provável que todo mundo volte a ter energia nos próximos dias, quanto antes melhor. Mas diferença significativa no serviço, eu acho muito difícil, vamos dizer impossível, que a população sinta algo diferente nos próximos dias. Tá certo.